Olá, eu sou a Ariane, mulher branca, de cabelos castanhos na altura dos ombros. Eu uso franja, óculos, de armação redonda. Eu estou usando uma blusa de ombro a ombro verde e atrás de mim tem um fundo branco. Sou aluna do 7º período do curso de Museologia da Universidade Federal de Ouro Preto. A exposição curricular da turma 18.2, orientada pela professora doutora Priscila Arigoni Coelho, Ecos em Ruínas, Vestígios do Amanhã, com o anseio de dar luz às problemáticas que estão relacionadas aos efeitos antrópicos causados ao meio ambiente, tem como entrevistado nesse podcast o médico formado pela Universidade Federal de Ouro Preto, especialista em veganismo, André Mendonça Henrique Diniz. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é André, já fui aí parcialmente apresentado, tenho 33 anos, sou um homem branco, uso óculos de graus redondo, tenho um cabelo preto curtinho, tenho uma barba ralinha e um bigode, estou usando uma camisa polo preta, atrás de mim tem uma parede branca como uma janela à minha direita. Sou formado em medicina pela Universidade Federal de Ouro Preto, fiz residência médica em medicina de família e comunidade também aqui em Ouro Preto. Fiz especialização em nutrologia na Associação Brasileira de Nutrologia, lá em São Paulo. E sou vegano desde maio de 2019 e sou um estudioso do assunto, gosto muito de conversar sobre, e estamos aí para podermos compartilhar algumas informações sobre esse tema que é bem interessante. É uma honra recebê-lo, mesmo que de forma virtual, para essa conversa sobre hábitos alimentares e como isso pode contribuir para os impactos ambientais. Então, vamos começar a entrevista. A primeira pergunta é: André, você concorda que a forma na qual nos alimentamos interfere diretamente na relação com o meio ambiente? Pensando nisso, atualmente, isso é uma preocupação no dia a dia de seu trabalho com seus pacientes? Então, Ariane, essa pergunta que você fez foi bem instigante para mim, principalmente a segunda parte, mas sim, eu concordo que a forma com que a gente alimenta, a sociedade se alimenta, impacta muito no meio ambiente. Então, quando a gente pesquisa esse tema na internet, a gente consegue achar muitas informações interessantes e eu trouxe algumas aqui para pincelar. Então, a gente sabe que no Brasil a gente tem, na verdade, eu não sei se esse dado é no Brasil ou se é no mundo, tá? Mas são 7,36 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de inspeção sanitária, 10,46 milhões de cabeças de suínos, 1,48 de frangos, 1,48 bilhão de cabeças de frango. A produção de ovos é de 788,26 milhões de dúzias, 5,87 bilhões de litros de leite cru em estabelecimentos inspecionados, né? Então, a gente vê que é uma quantidade muito grande. E aí eu consegui também achar um estudo de Oxford, que estudou por 5 anos 40 mil fazendas em 119 países, envolvendo cálculos em torno de 40 tipos de alimentos, que representam 90% de tudo que é consumido no planeta. E eles queriam tentar entender qual que é o impacto desses alimentos no meio ambiente, tanto em termos de desperdício de água, emissão de gases de efeito estufa e outros dados relevantes. E aí os resultados mostraram que, sem a produção de carnes e laticínios, o uso global de terras para alimentar toda a população do mundo poderia ser reduzido em 75%. Esse espaço tem uma equivalência em área do tamanho dos países da China, Estados Unidos, Austrália, mais todos os países da União Europeia, que é muita terra, né? Então, você consegue achar também esses dados relacionados à questão de água, de quantidade de CO2 emitido, que é uma quantidade muito importante, né? E tem a questão do metano também produzido pelos animais de criação. Então, tem uma relação muito forte.
Uma dúvida que também sempre aparece quando a gente conversa sobre vegetarianismo ou veganismo com as pessoas é a preocupação com a dieta em si, né? E aí esses pesquisadores também foram atrás desse tipo de informação e perceberam e desmentiram o argumento de que produtos animais são necessários para alimentar a população. Carnes e laticínios no mundo hoje geram apenas 18% de todas as calorias ingeridas pelos seres humanos e dão apenas 37% de toda a proteína que precisamos. Nossa, mas de onde vem o resto das proteínas? Das plantas, acreditem, elas têm muitas proteínas, tá bom? Ainda assim, esses produtos usam 83% de toda a área cultivável e produz 60% dos gases do efeito estufa produzidos no agronegócio, tá? Então, a gente sabe, hoje em dia já tem muitas informações disponíveis, baseadas em evidências, que uma alimentação baseada somente em plantas causa impactos muito positivos para o meio ambiente e que é totalmente capaz de suprir as nossas necessidades nutricionais. Sobre eu colocar isso em prática, né, no meu dia a dia, é uma preocupação no meu dia a dia, mas colocar isso em prática já é outra história, sabe, Ariane? Porque eu percebo na minha vivência que a cultura brasileira ela tem nos alimentos de origem animal um componente muito forte de que se a família consome carne, principalmente carne e alimentos de origem animal, quer dizer que eles se sentem bem economicamente. Então, quando não tem carne, é porque a família está passando necessidade. Então, existe essa cultura muito forte no Brasil. E a gente começar a debater sobre o impacto ambiental com a população brasileira é uma coisa que é uma ponte muito difícil de ser feita, porque eles não conseguem enxergar o produto final desse impacto, porque é muito distante da realidade deles. Quando você pega comunidades rurais, talvez seja um pouco mais fácil, porque eles lidam com a natureza, com a plantação, com a criação no dia a dia. Mas quando a gente começa a debater sobre isso pensando em população urbana, é muito difícil, né? A gente vive hoje um momento também de muito negacionismo em termos de ambientalismo e tudo mais. Apesar de ser um tema antigo, eu lembro que no meu ensino fundamental e médio a gente a gente aprendia sobre as agendas, né? As convenções ambientais que aconteceram pelo mundo e hoje a gente vê esse retrocesso em termos do negacionismo, né? Sobre o aquecimento global, por exemplo. Então, é um debate que a gente tem que levar para a população numa linguagem mais acessível, para que os profissionais que estão lá na ponta, né, lidando no dia a dia com as pessoas, possam ter essa abertura. Então, a gente tem que começar a pensar mais um pouco sobre política pública, sobre educação em saúde e educação em meio ambiente, para que esse tema seja mais diário, mais cotidiano para as pessoas e a gente poder realmente implementar. Mas sempre quando tem alguma abertura na minha prática, eu coloco, né? Então, por exemplo, às vezes chega um paciente que está com colesterol alto, né? E às vezes esse paciente ele não tem indicação de um remédio para colesterol. Porque nem sempre a gente trata colesterol alto com remédio, tá bom, gente? Né? Nem sempre é preciso. E aí eu falo, olha, eu explico que o colesterol é um tipo de gordura que todo ser humano mesmo produz, que ele não precisa ingerir isso na alimentação para conseguir ter esse nutriente no corpo, que é um nutriente importante, porque ele é base para a produção de vários hormônios, certo? E aí eu falo que a principal fonte do colesterol são os alimentos de origem animal. E são todos os alimentos de origem animal, não só as carnes, né? Então, carnes, ovo, leite, derivados, e que se essa pessoa pudesse reduzir o máximo possível esse tipo de alimento, ela teria, sim, um impacto de aproximadamente 20 a 30% dos níveis de colesterol na sua alimentação, né? Assim, nos exames, né? Diminuiria 20 a 30%. Então, eu de uma forma mais indireta, eu não chego tanto a debater as questões de saúde ambiental na minha prática individual, mas é uma questão que dentro da medicina de família e comunidade, que é uma das minhas especialidades, é a especialidade que para mim é a central, que a gente debate esse tema, sabe? A saúde ambiental é um tema importante para nós também.
Para a segunda questão, eu acho que você já vai respondendo uma e outra, porque não tenho, acho que eu fiz tudo bem ligadinho. Mas o consumo de carne exagerado nesse sistema agropecuário vigente na maior parte do mundo é um dos maiores vilões do desequilíbrio, não só pelos animais, mas também pelos recursos usados para a produção em grande escala. É possível manter uma dieta equilibrada com baixo consumo ou nenhum consumo de proteína animal? Sim, é possível, Ariane. Muito possível, tá? Vamos conversar primeiramente sobre a questão mais técnica e nutricional, ok? Então, se você estudar a fundo a composição dos alimentos, existem várias tabelas padronizadas, não só no Brasil, mas como no mundo, principalmente nos Estados Unidos. E se você também pegar as referências sobre as necessidades nutricionais dos nutrientes e micronutrientes e fazer um estudo entrelaçado da composição dos alimentos com as necessidades do ser humano, a gente consegue perceber que se a gente se alimentar com alimentos de origem totalmente vegetal, a gente consegue suprir as nossas necessidades, tá? Então, gostaria de recomendar um outro colega médico, nutrólogo, Dr. Eric Sliwich, eu acho que é assim que fala o sobrenome dele. O sobrenome soletra SLY WTCH, se não me engano. Ele tem vídeos curtos sobre cada micronutriente e sobre os nutrientes e como que eles estão presentes nos alimentos de origem vegetal do dia a dia, nada de alimentos super raros que não estão na dieta da população brasileira. Então, ele consegue comprovar através de, inclusive, cálculos bem simples, ele comprova como que a gente consegue adquirir todos os elementos necessários. E ele até fala uma frase muito interessante. Ah, doutor, quando eu quero me tornar vegetariano, eu vou substituir a carne por quê de alimento? Aí ele fala, nada. Você vai respirar e vai continuar. Então a gente não precisa substituir a carne por nenhum outro alimento de origem vegetal. Ah, mas será que eu não tenho que comer mais oleaginosa ou feijões, soja? Ah, eu não tenho que comer uma imitação de carne de origem vegetal? Não, não precisa, tá? Então, vou dar alguns exemplos aqui. E ele consegue demonstrar isso através dos cálculos dele nos vídeos, são muito interessantes. Então, se você comer arroz e feijão no almoço e no jantar, você não precisa de mais nada de proteína. Você tem todos os aminoácidos essenciais. O que são aminoácidos essenciais? São aqueles aminoácidos que o nosso corpo não produz. Se você não ingerir eles, você não vai ter eles no seu organismo, e eles são essenciais para o metabolismo e para o funcionamento do corpo. Então, ele consegue demonstrar através dos cálculos que se você comer arroz e feijão todo dia, você consegue suprir sua necessidade calórica e energética e de macronutrientes, que são proteínas, carboidratos e lipídios, de forma tranquila, sabe? Em termos de micronutrientes, é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo do cálcio. Ah, o cálcio vem do leite, dos derivados, parará, pererê. Não é só desses alimentos que o cálcio vem. O cálcio também está bem presente em alimentos, em folhas verdes, né? Folhas verdes escuras. Então, se você comer no seu dia a dia essas folhas verdes escuras, você consegue suprir o seu cálcio. Ah, mas a absorção deles no intestino é baixa, que não sei o quê, por causa dos fitatos. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Mas existem estratégias que facilitam a absorção desses micronutrientes. Mesmo caso do ferro. Ah, a gente só consegue ferro na carne, lá, lá. Não. Você também tem ferro numa outra forma, em feijões, por exemplo. É um formato de ferro que é um pouco menos absorvível pelo nosso organismo, mas que se você comer no seu dia a dia uma quantidade interessante de feijão e de outros alimentos que têm ferro, e depois dessas refeições, que normalmente é almoço e jantar, você consumir uma laranja ou temperar a sua comida com um limão, você consegue otimizar a absorção desses micronutrientes e também evitando outros alimentos após essas refeições. Por exemplo, café e chocolate são alimentos que diminuem um pouco a absorção desses micronutrientes essenciais.
Então, se a gente conseguir fazer uma alimentação que é do dia a dia, arroz e feijão é do dia a dia. Ninguém aqui está fugindo da casinha comendo arroz e feijão. E comer uma ou duas folhas verdes escuras, que, por exemplo, em Minas é muito comum, couve, obrobró, lobrobrô, quer dizer, ora pronobis, dentre outros vegetais, você consegue ter todos os micronutrientes necessários, ok? O único micronutriente que a gente não consegue ter numa alimentação totalmente baseada em vegetais, em plantas, é a vitamina B12. Essa tem que suplementar sempre, ok? Essa vitamina é uma vitamina essencial para o funcionamento do nosso corpo, primeiro, para a produção de células vermelhas, e ela também tem uma atuação muito importante no nosso sistema nervoso, tanto central quanto periférico, tá? Então, esse micronutriente, ele é importante, quando ele está em deficiência, você costuma ter alguns sintomas, tipo formigamentos, diminuição da capacidade mental, uma certa fadiga mental, um pouco de esquecimento, tá? E aí a gente tem que suplementar ela. A melhor forma de você suplementar essa vitamina é você ir no médico que tem alguma, ou no médico ou no nutricionista, que tenha um conhecimento sobre esse tema e possa te suplementar. A deficiência desse micronutriente, ela é mais comum em pessoas que são vegetarianas estritas, né, que não comem nenhum tipo de alimento de origem animal, mas elas também ocorrem muito frequentemente em pessoas onívoras, tá bom? Porque existem outros mecanismos aí que dificultam a absorção da vitamina B12 e que podem estar presentes também em pessoas que comem carne, tá bom? E só uma curiosidade, a vitamina B12 ela só se encontra em alimentos de origem animal porque a ração que é dada para esses animais de abate é suplementado com vitamina B12, tá? E por quê? A vitamina B12 ela não se desenvolve por si só, ela não é produzida em animais que a população consome no dia a dia. Ela é uma vitamina que é produzida por bactérias da terra. Então, um micronutriente que a gente tem que consumir, a gente consumiria se a gente consumisse alimentos direto da terra e consumisse essas bactérias, entendeu? Então, se a gente for pensar num boi ou numa vaca que come lá o pasto e as plantinhas e tudo mais do chão, eles conseguem a vitamina B12 porque junto com as plantinhas vêm essas bactérias. Como no nosso sistema de produção de carne em larga escala, a maioria dos bois de corte não entram em contato com o pasto, a ração deles tem que ser suplementada porque também é um micronutriente essencial para a vida deles, tá bom? Então, quando alguém vier com a história, mas vocês têm que viver tomando comprimido ou injeção de vitamina B12, aí você fala, na verdade, você também está tomando. Só que quem toma é o boi e a vaca que vocês abateram, e aí você está comendo uma carne suplementada com vitamina B12, né? E não tem nada de natural nisso, né? Veio de uma forma suplementada. Ótimo. Na questão 3, o consumo de vegetais dentro desse sistema vigente também é feito de uma forma agressiva ao meio ambiente. Ao aconselhar seus pacientes, você aborda a importância de consumir produtos da região, orgânicos e de agricultura familiar? Então, Ariane, é, essa é uma pergunta que é bem interessante também, né? Porque quando a gente para refletir sobre essa questão de orientar as pessoas para comer alimentos orgânicos, né, e locais, é uma orientação que é sempre muito válida, né? Porque a gente sabe que na grande maioria das vezes produtos locais eles não têm agrotóxicos e eles são cultivados de forma menos prejudicial para o meio ambiente. Só que como a gente vive numa sociedade capitalista, a gente sabe como que esses produtos eles foram, vamos dizer assim, gourmetizados. Então, todo lugar que você vai, onde tem a plaquinha ou um aviso dizendo que aqueles produtos são orgânicos, o preço deles fica muito inacessível para a população em geral. Então, como eu faço um atendimento na maior parte do meu trabalho no SUS, e não uma população que tem muito acesso a recursos, né? A grande maioria é classe média ou classe média baixa, como é que a gente vai poder orientar esse tipo de coisa, né? Claro que isso depende muito da realidade de cada profissional. Então, se é um profissional que atua mais na área rural, ele tem essa possibilidade de falar, olha, por que você não costuma, às vezes,
você planta isso na sua casa, você pode trocar com o seu vizinho, sua vizinha que planta aquela outra coisa e tal. Isso é, com certeza, a gente faz no nosso dia a dia, né? Isso é até mais saudável e tudo mais. Mas no dia a dia, assim, da população no geral, fica mais inacessível, sabe? Você vai orientar uma coisa que eles não vão fazer, né? E isso volta muito naquela questão da política pública. Para a gente poder orientar esse tipo de coisa para o paciente, de às vezes consumir mais alimento de origem vegetal ou que seja orgânico, a gente teria que ter políticas públicas que favorecessem esse tipo de coisa. Então, uma coisa que tinha muito nos anos anteriores era um investimento forte em agricultura familiar, né? Tanto que a gente sabe, assim, infelizmente, o governo atual acabou com esse tipo de investimento e é muito interessante, né? Não sei se eu vi foi uma reportagem ou foi um documentário, mas o lanche, a merenda escolar no Brasil, ela vinha toda da agricultura familiar, que planta realmente os alimentos, sem, na grande maioria, sem agrotóxicos, são alimentos da época, né? Vegetais e frutas da época. E isso abastecia de forma barata e eficiente a merenda das crianças nas escolas, né? Então, sem isso, a gente volta a ter aqueles alimentos menos variados e, às vezes, até ultraprocessados, né? Que fazem muito mal à saúde. E falta também educação por parte do poder público sobre essas questões alimentares e ambientais, né? Quando a gente não conscientiza a população sobre a importância de ter uma consciência alimentar, da importância de escolher produtos sem agrotóxicos e produzidos localmente, e como que isso impacta positivamente o meio ambiente, né? Então, fazer esse trabalho de formiguinha lá na ponta, às vezes é difícil, porque às vezes a pessoa não tem noção do macro, né? Ela não consegue ver como que se impacta diretamente no dia a dia dela. Mas, sempre que possível, a gente tenta orientar, sim. Além do meio ambiente, os agrotóxicos também são prejudiciais à vida humana. Existem estudos que mostram como esses venenos atuam em longo prazo no nosso organismo. Existe sim, Eliane. Esse assunto sabe aquele tipo de assunto que você sabe que existe, mas você nunca parou para ler sobre? Era isso para mim. E aí, essa pergunta que você me fez, né, com antecedência, antes da gente poder iniciar essa conversa, me fez correr atrás. E tem muito estudo já. Tem, assim, eu achei um manual da Abrasco, a Abrasco é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Esse manual é de 2018, se não me engano, e ele tem uma tabela ainda mais antiga, de 1996, mas que, ou seja, não é porque é antigo que é ruim, mas é antigo que demonstra que esses estudos já são feitos há muito tempo. Então, são estudos muito bons, assim, e que comprovam o impacto na saúde dos agrotóxicos. Então, só para você ter aqui uma ideia, você tem, eles colocam aqui na tabela os tipos de inseticidas, fungicidas e herbicidas, e falam quais são os efeitos, tanto crônicos quanto agudos, né? Só para contextualizar, o agudo é o efeito imediato e o crônico é o efeito que acontece depois de um certo tempo de exposição contínua. Então, vamos pensar em efeitos crônicos, tá? Que são aqueles efeitos a longo prazo. Efeitos neurotóxicos retardados, alterações de cromossomos e dermatites de contato, né? O que é neurotóxico? Que atinge seu cérebro e seus nervos. Que alterações cromossômicas? São alterações que causam mutações, e mutações podem causar câncer. Dermatites são doenças de pele, onde a pele fica inflamada, pode coçar, pode doer, pode gerar feridas. Lesões hepáticas, lesões no fígado, arritmias cardíacas, lesões nos rins, neuropatias periféricas, que são as doenças nos nervos, que podem fazer com que você tenha formigamentos ou perca a sensibilidade do toque ou da dor. Alergias, asma, irritações na boca, hipersensibilidade à pele, né, que é também essa questão de alergias, alergias respiratórias, doença de Parkinson, que é um tipo de doença neurológica, câncer, teratogênese, que é a predisposição da mulher gerar um bebê com malformações congênitas, né, malformações ao nascimento.
Então, basicamente é isso, assim, tá? Fibrose pulmonar também. Ou seja, a gente já tem vários estudos que demonstram os impactos. Esses foram só os crônicos, ainda tem os agudos, né? Que às vezes a pessoa pode passar por uma intoxicação aguda e às vezes até morrer, dependendo da substância. Então, existem muitos impactos, né? E a gente tem aí uma produção, um uso em larga escala no Brasil de agrotóxicos, não só no Brasil, mas no mundo. E só um alerta, né? Assim, nos últimos anos, com esses novos governos que chegaram aí, o uso de agrotóxico está sendo ainda mais liberado. Então, a gente tem que ter essa consciência, sim, do uso de agrotóxicos, porque atinge a gente no nosso dia a dia de forma muito silenciosa. Às vezes eu posso estar atendendo casos no meu dia a dia que são consequências de agrotóxicos e eu nem sei. E não tem como eu saber, porque como é que eu, lá na ponta, no posto de saúde ou no meu consultório, posso desconfiar que seja de um agrotóxico e até que ponto eu posso fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa de forma individual, a não ser fazendo essas orientações. Então, fica a reflexão para que a gente possa, às vezes, escolher representantes na política que tenham essa pauta, né, de proteger a gente contra esses agressores, porque a gente hoje em dia está totalmente à mercê desses venenos que fazem muito mal para a nossa saúde. Alimentos ultraprocessados também utilizam muitos recursos naturais para serem processados. Muita água, substâncias sintetizadas em laboratório e até mesmo petróleo. Há uma preocupação em reduzir o consumo desses alimentos. Com certeza, Ariana, a gente tem uma preocupação para reduzir os alimentos ultraprocessados. Então, vamos só contextualizar para quem está ouvindo e vendo a gente o que é um alimento ultraprocessado. É tudo aquilo que vem no pacote, vamos dizer assim, só para vocês terem uma ideia mais prática, tá? E o ultraprocessado, o conceito dele vem da questão de qual é a linha de produção deste alimento. Então, vamos pensar no biscoito recheado. O biscoito recheado, ele vem dentro de um pacote plástico, que vem do petróleo. Para você produzir aquele plástico, para ele ficar colorido naquele formato, ele tem que passar por uma fábrica, uma ou mais fábricas, né? Além disso, tem toda a questão do transporte. Isso estou falando só da embalagem. Quando você pensa no produto em si, no biscoito, ele é feito de farinha de trigo e gorduras hidrogenadas, corantes e açúcar. Então, aí você tem o processo de produção do açúcar, que no Brasil vem da cana de açúcar. Você tem o processo de refinamento do óleo, porque a gordura vegetal, você tem que pegar o vegetal, vamos supor, a soja, extrair esse óleo, tratar esse óleo. Aí você conseguiu a gordura vegetal. Hidrogenada. O que significa isso? Você adiciona algumas ligações de hidrogênio nessa gordura e ela fica só com ligações simples entre carbonos e hidrogênios. E aí ela consegue mudar a consistência dessa gordura para ela ficar mais sólida. E aí você faz a mistura disso tudo, coloca o açúcar, o chocolate e tal, aí você faz o recheio. E aí você tem o biscoito em si, que é feito de açúcar e trigo refinado, a farinha de trigo refinado. Então você também tem todo o processo de produção da farinha de trigo. E aí você produz todos esses produtos, une, coloca no pacote e manda para vender no supermercado. Então, toda essa linha de produção e modificação desses alimentos e componentes da embalagem são que definem um alimento ultraprocessado, que, como você mesmo muito bem colocou na pergunta, causa uma série de impactos no meio ambiente. Pensando em termos nutricionais, a gente pode dizer com quase 100% de certeza que todos os alimentos ultraprocessados fazem mal para a saúde, tá? E mesmo aqueles biscoitos ou bolinhos ou não sei o que falam que são fit ou não sei o que, eles são alimentos ultraprocessados. Se for parar para pegar, sim, eu convido todo mundo que está ouvindo e assistindo para pegar o pacote de um biscoito recheado, famoso, e um pacote de biscoito, entre aspas, saudável. Aí você vai pegar a tabela nutricional deles, eu convido vocês para ver dois itens, carboidrato e açúcar, e compara os dois. Vocês vão ver que é a mesma quantidade. Às vezes, a única diferença que você vai conseguir ver entre os dois biscoitos, o recheado e o fit, é que o fit tem um pouco mais de fibra alimentar, porque eles colocam um pouco de castanha, de aveia. Mas, no mais, é a mesma coisa, inclusive em termos calóricos, por quantidade de massa de biscoito. Então,
Às vezes a porção analisada no biscoito recheado são 3 biscoitos e no outro são 6. Mas se for parar para pensar, o biscoito recheado realmente são 6 biscoitos, né? Porque cada biscoito recheado tem 2 fatias de biscoito, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes a indústria alimentícia quer vender para a gente um item ultraprocessado como se fosse saudável. E não é saudável, ok? Eu sempre falo, você quer comer um alimento ultraprocessado, né? Eu falo para a pessoa comer quando for um evento. Ah, eu vou sair, vou para uma festinha, alguma coisa assim. Não dá para ser do dia a dia, porque aumenta o risco de desenvolver doenças, sobrepeso, diabetes, pressão alta, alteração do colesterol e tudo mais, entendeu? No nosso dia a dia tem que ser produto que sai direto da terra. Fruta, verdura, vegetal, arroz, feijão, de lanche. Se eu estou orientando uma pessoa que come de tudo, aí eu falo, você vai tentar comer um queijo mais branquinho, você vai tentar comer uma castanha, ou amendoim, quando a castanha é muito inacessível, você vai, às vezes, colocar um iogurte sem açúcar, se for querer comer um pão, você vai tentar optar pelo pão integral, né? Às vezes fazer o seu próprio pão, às vezes fazer seu próprio bolo, né? Então, dá para fazer muita coisa aí comendo saudável e gostoso. E deixa o ultraprocessado para lá, só para quando for numa festinha, alguma coisa assim, algum evento, tá bom? Uma forma de redução do desperdício alimentar é o aproveitamento integral das frutas, hortaliças e vegetais na sua, na sua rotina no consultório. É perceptível a preocupação ou não com esse aproveitamento de 100% dos insumos? Existe uma tentativa de popularizar essas formas de aproveitamento? Nossa, Ariane, quem dera se tivesse essa preocupação, né, de redução do desperdício alimentar. Eu vejo algumas iniciativas, né, mas são iniciativas muito distantes da minha realidade. Às vezes eu ouço um caso ou outro de uma família que às vezes consegue aproveitar ou não tira a casca de algum alimento, cozinha junto, ou faz doce com a casca da fruta e tal, mas não é igual a gente está conversando sobre essa cultura, né? Não existe uma cultura popular de aproveitamento integral dos alimentos, né? A gente vê muita casca, muita coisa que poderia ser utilizada como alimento sendo jogado fora. Só para você ter uma noção, eu conheço uma receita que a gente utiliza a casca da banana, a gente dá uma tratada nela, deixa de molho na água com vinagre, tira aquelas casquinhas da parte de dentro, assim, e pica ela em tiras, refoga numa frigideira com tempero e tal, e vira tipo uma carne desfiada refogada, assim, sabe? Uma imitação de carne desfiada. A casca da banana. Então, assim, realmente existem muitas formas de aproveitar os alimentos, sabe? E aquilo que a gente não gosta tanto, né, certas cascas, a gente poderia utilizar como adubo, né? Nem sempre a gente precisa comer tudo aquilo que vem do alimento. Então, de alguma forma, no meu dia a dia eu tento aproveitar, mas na prática a gente não consegue colocar tanto esse tema, porque não é um tema que chega, pelo menos para o médico, assim, doutor, eu vim aqui porque eu quero melhorar a minha alimentação, queria aproveitar mais meus alimentos. Não é uma coisa que costuma aparecer tanto. Talvez na prática de nutricionista, talvez apareça mais, mas eu acho que a gente poderia investir mais nessa questão que você trouxe, com educação popular em saúde e meio ambiente, assim, a gente poderia conversar mais sobre isso nas escolas, nos postos de saúde, na TV, na internet, seria bem interessante. Nossa sétima pergunta: você acredita que para a pessoa possa ter uma alimentação consciente e equilibrada, está diretamente ligada com a condição financeira das famílias? Como democratizar o acesso à segurança alimentar? Nossa, não está relacionada, Ariane, a questão da consciência alimentar e uma alimentação equilibrada com a questão financeira. Está relacionada, na verdade, ao acesso à informação. Só que quando a gente para pensar sobre isso, a gente percebe que muitas vezes o acesso à informação está diretamente ligado a questões financeiras. Ou seja, quanto mais poder aquisitivo a pessoa tem,
mais acesso à informação e mais capital cultural essa pessoa costuma ter. Mas existem muitos exemplos, né? Se você procurar na internet, tem até um perfil no Instagram de um rapaz que mora numa favela do Rio, que não sei se chama vegano pobre ou vegano da quebrada, alguma coisa assim. E aí ele posta assim, ele é uma pessoa da classe D ou C, se não me engano, e aí ele posta tipo assim, o veganismo no dia a dia dele. Ele posta vários pratos do dia a dia dele, almoço, jantar, e como que ele adquiriu essa consciência alimentar e ambiental através do veganismo, sabe? E aí ele fala até isso assim, que lá nas favelas é muito comum as pessoas, como eu disse antes, priorizarem a carne como um alimento de que a pessoa e a família está bem economicamente, sabe? E aí ele conta um pouco dessa história de como que ele percebeu que isso não tem a ver com a condição o consumo da carne não tem a ver com as condições socioeconômicas das famílias. Então, na verdade, a gente não precisa ser rico ou ganhar muito para comer de forma equilibrada e consciente. A gente precisa, na verdade, de informação e educação em saúde. A gente precisa olhar para um prato, ou às vezes vai num self-service, olhar o que tem para a gente colocar e pensar, isso aqui, eu preciso desse tanto, eu sei que faz bem para a minha saúde colocar isso com isso, isso. A gente não aprende isso, a gente não aprende isso na escola. O conhecimento ele é muito superficial, né? E não existe um incentivo para que a gente continue a aprender sobre isso depois que a gente é adulto. Então, novamente, eu bato na mesma tecla, o investimento em saúde pública e políticas públicas de saúde alimentar e ambiental são essenciais para a gente consiga democratizar essas informações. Sobre a questão da segurança alimentar, é uma questão muito mais, vamos dizer assim, né, de políticas econômicas e de subsídios igual eu falei, da agricultura familiar, né? Então, o que é a segurança alimentar? É a capacidade que aquela população tem de conseguir alcançar um alimento, seja ele de forma, né, comprando esse alimento ou colhendo esse alimento, né? E aí existem certas definições, assim, a pessoa não tem segurança alimentar quando ela não tem certeza se ela vai ter alguma coisa para ela comer no almoço, no jantar e tudo mais, né? E tem a fome em si, que é quando a pessoa sabe que ela não tem nada para comer. Então, assegurar a segurança alimentar é realmente a gente ter uma política pública de acordo com, né, cada realidade, mas principalmente no meu entendimento, políticas públicas de transferência de renda para as pessoas que não têm acesso à renda, que não teve acesso à educação, políticas públicas de fomento à agricultura familiar, que podem ofertar alimentos sem agrotóxicos e de base vegetal que sustentam, né? Investir na merenda escolar, porque quando você tem uma criança que vai para a escola e almoça na escola, ela consegue ter ali, às vezes, o tanto suficiente para ela crescer e desenvolver com saúde, né? E políticas de capacitação, acesso à educação, cursos técnicos, para que as pessoas, jovens e adultos, possam, em algum momento, ter as condições econômicas e financeiras para ter o acesso a esse alimento saudável com consciência. Então, na verdade, segurança alimentar vai muito mais no sentido de diminuição das desigualdades sociais do que uma questão de orientação médica, nutricional, assim, no dia a dia, sabe? A gente está chegando na última pergunta. Aí, nossa última pergunta é para o cidadão André. Você acredita numa mudança de consciência coletiva em prol de uma alimentação mais sustentável, ou isso seria uma utopia? Ariane, o que seria do mundo, né, da sociedade, se a gente não tivesse as utopias, né? Então, pensando no conceito de utopia, seria uma realidade inalcançável e ideal, né, para a humanidade. Então, é a partir das utopias que a gente tenta batalhar para a gente conseguir alcançar uma sociedade melhor para todo mundo. Eu acredito que a busca por mudanças na consciência coletiva em prol da alimentação mais sustentável já está acontecendo.
Então, a gente conversar sobre o meio ambiente já é, de alguma forma, a gente poder abordar a questão alimentar, porque com o passar do tempo e a sociedade entendendo como que o meio ambiente sofre com a ação antrópica, eles vão começar a perceber que é o que eu trouxe da pesquisa de Oxford, como que a criação de gado, como que a criação de frango, como que a linha de produção do leite e derivados impacta na emissão de gases de efeito estufa, da questão da água, questão da terra, e eles param, tá, mas como é que a gente diminui isso? A população precisa se alimentar menos desses alimentos. Então, a gente precisa começar a investir em educação, em educação alimentar, para que essas pessoas possam perceber outras alternativas no dia a dia do que os alimentos de origem animal. Eu já vejo esse movimento na sociedade do mundo. Então, por exemplo, há alguns dias atrás eu vi que a Holanda se propôs a se tornar o primeiro país vegano do mundo, né? Por causa principalmente das questões de saúde e questões ambientais. Você pega os manuais de orientação alimentar dos países, né, que são os guias alimentares, o Brasil tem um guia alimentar, todo país tem, você percebe que a seção que fala sobre vegetarianismo e veganismo, ela tem aumentado de tamanho nesses lugares, né? Muitos guias alimentares que antes priorizavam sempre o uso de alimentos de origem animal para ter uma dieta balanceada, equilibrada, eles já colocam uma observação, olha, você pode substituir, você pode fazer dessa forma se você for consumir apenas alimentos de origem vegetal, né? Recentemente foi lançado pela Sociedade Vegetariana Internacional um guia médico para orientação de nutrição vegana. Isso foi de 2022 agora que eles lançaram esse documento, fruto de trabalho de vários médicos e nutricionistas do mundo inteiro. Então, a gente percebe que tanto a comunidade científica, da parte da alimentação, quanto da parte do meio ambiente, está aumentando essa consciência, e a própria população em si. Eu acho que, com o passar das gerações, as mudanças geopolíticas e tudo mais, e tecnológicas também, né? Faz com que as pessoas tenham mais acesso à informação. E aí os jovens, cada dia que passa, eu percebo tanto em reportagens quanto na minha prática, que muitos jovens eles têm aparecido para mim falando, olha, eu não como carne, eu não como carne por causa da questão ambiental, eu não como carne porque eu não gosto mesmo, eu acho que não faz sentido. Então, assim, comparando com 5 anos atrás, eu não tinha nenhum paciente jovem que era vegetariano ou vegano. E hoje em dia, eu atuo numa comunidade rural de 1.000 pessoas, praticamente, e eu tenho paciente vegano e vegetariano. Assim, eu não tinha nenhum paciente jovem vegano ou vegetariano. E foi espontâneo, eu não falei nada, né? E às vezes eles chegam com os pais preocupados, assim, nossa, mas e agora? Ele não vai comer carne, não vai comer ovo e tal. Assim, calma, não tem problema, eu vou te orientar, eu vou fazer um acompanhamento. Aí vou desmistificando essas mulas sem cabeças, né? Vamos dizer assim. Mas eu percebo que existe uma grande possibilidade da sociedade caminhar para isso, assim. E já tem muitos outros estudos da parte da nutrição, Ariane, que mostra assim como que a necessidade de carne não é grande na nossa saúde e como que isso impacta positivamente na nossa saúde, sabe? Tem muitos estudos novos demonstrando que a proteína vegetal ela traz mais benefícios, não porque é uma proteína vegetal, mas porque a proteína vegetal ela está em volta de outros micronutrientes ali, de outros componentes do vegetal que fazem bem quando estão juntos naquele alimento, que não é a mesma coisa quando você come uma proteína de origem animal. Então, cada dia que passa, a ciência da nutrição tem demonstrado os benefícios das proteínas de origem vegetal para a saúde humana, em termos de prevenção e tudo mais. Então, eu acho que está quase não sendo mais uma utopia. Acho que nos próximos anos aí, os próximos 10, 20 anos, talvez a gente pare para lembrar desse podcast, ou ouça ele novamente, ou veja esse vídeo novamente e pense, nossa, naquela época a galera comia muita carne e alimentos de origem animal, e hoje em dia o paradigma é outro. Eu vejo que a gente está num processo de mudança desse paradigma alimentar e ambiental. Muito obrigada, André. Foi um prazer poder aprender com você. E a gente te espera para visitar a nossa exposição.
Estou ansioso também, viu, Eliane? Foi muito legal poder contribuir, tá? É, sempre que precisar, estou à disposição para a gente poder conversar mais, tá bom? Espero que esse trabalho renda bons frutos para o seu curso, para a sua finalização do curso. E é isso. Tudo de bom para vocês.